Você pode perder 40 anos da sua vida por andar com a pessoa errada. Essa é a grande verdade. A Bíblia fala de Caleb. Caleb, ele era um dos 12 espias que foi junto com o povo de Israel ver a terra prometida. Quando eles voltaram, apesar deles terem trazido um cacho de uvas que 2 homens precisavam carregar, 10 dos espias tinham um espírito diabólico neles. E eles inflamaram o povo, dizendo que havia gigantes e que eles não conseguiriam alcançar a terra. Por causa disso, o povo vagou por 40 anos. Caleb tinha 40 anos nessa época. 45, na verdade. Quando ele, 40 anos depois, vai entrar na Terra, ele fala a seguinte frase: Eu ainda tenho o mesmo vigor, agora aos 85 anos. Mas a que custo? Ele perdeu 40 anos da vida dele por causa de gente que não queria ser salva. O seu problema é o mesmo. Deus já te deu uma ordem específica para você largar determinadas pessoas. Só que você tem a síndrome do herói, a síndrome da heroína. Você quer salvar todo mundo. Você não quer largar pessoas que Deus já te mandou largar. E eu não estou falando só de relacionamento, não. Eu estou falando inclusive de parentela. A Bíblia fala que Deus manda Abraão sair do meio da parentela dele e Abraão leva Ló. Só que tem uma coisa interessante ali. Ló e Abraão, eles têm pastores que cuidam do rebanho deles. E a Bíblia fala que os pastores de Ló entram em crise com os pastores de Abraão, e daí eles têm que se separar. E aí Abraão diz para Ló escolher primeiro a terra. E Ló escolhe a terra que aparentemente era a mais vistosa, a mais bonita, e ele vai embora. Quando Ló vai embora, Deus volta a falar com Abraão. Quem sabe tem palavras que Deus ainda não começou a falar com você, porque você ainda não obedeceu à última ordem? Você ainda não deixou aquela pessoa que, infelizmente, é a sanguessuga da sua vida? Você está ocupando espaços que deveriam estar vagos? O próprio Cristo cunhou a seguinte frase: Ninguém põe vinho novo em odre velho, porque senão o odre e o vinho se estragam. Então, se você... Uma coisa interessante que Deus me falou: a crise, ela vem, a crise na sua vida, as brigas, aquilo que vem para bagunçar o ninho, é Deus, por misericórdia, querendo fazer com que você cumpra a ordem dele. Vou te dar um exemplo, claro. Quando os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar e eles tiveram que se separar, foi Deus ali permitindo que acontecesse aquela briga, porque Deus queria que Abraão cumprisse a ordem que foi dada a ele: sai do meio da sua parentela. E até mesmo quando Ló foi salvo em Sodoma e Gomorra, por misericórdia a Abraão, eles não permaneceram juntos, porque Deus não tinha esse plano para ele. A promessa era só para Abraão. Então, meu querido, minha querida, obedeça a Deus sem que ele precise sacudir o ninho. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo.